Como as falsas igrejas destroem o cristianismo. Imagine por um segundo, milhões de pessoas buscam a Deus, entram em uma igreja que se diz em casa de Deus, ouvem mensagens que soam espirituais, mas no fundo estão sendo levadas para longe da verdade que Jesus e os apóstolos entregaram. O resultado não é só decepção pessoal, é o nome de Cristo sendo manchado, a fé verdadeira é enfraquecida e pessoas se afastando para sempre do evangelho genuíno. A Bíblia já avisava isso há 2000 anos. Em 2 Pedro 2, 1 a 3, lemos: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Muitos seguirão as suas práticas imorais, e por causa delas o caminho da verdade será difamado. E aqui vamos falar de 6 tópicos que as igrejas falsas fazem que destroem o cristianismo. O tópico 1. Introduzem heresias destruidoras de forma sutil. Não chegam gritando, eu sou falso. Eles misturam verdade com erro. Começam com versículos bonitos, promessas de bênçãos, mas aos poucos negam doutrinas centrais, a divindade de Cristo. Mas eles não fazem isso, como eu disse, de forma escancarada, de forma sutil. Aos poucos eles vão tirando o nome de Cristo. Eles vão dizendo que a salvação não é somente a fé, a salvação não é somente pela graça mediante a fé. Eles tiram a trindade e a autoridade final da Bíblia. Eles fazem tudo isso de forma sutil. Aos poucos vão colocando coisinhas a mais, coisas que salvam, coisas que libertam, coisas que curam, para dizer que aquilo está na Bíblia. Muitas das vezes usam isso dizendo que está na Bíblia. E, por fim, quando eles já estão num nível em que eles já não ouvem mais a voz do Espírito, eles tiram a autoridade da Bíblia. Porque a própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Imagina você estar numa igreja onde o seu líder não ouve a palavra de Deus. Como que ele vai poder te ensinar algo? Como que ele vai pregar sobre o evangelho verdadeiro se ele não lê a palavra de Deus? Se ele não tem a fé fortalecida. E aí, quando ele não tem a fé fortalecida, ele inventa um monte de coisas. E essas coisas sempre ele usa para ganhar dinheiro. Ele sempre coloca essas heresias para levar a ganhar mais dinheiro. E ao segundo ponto também, que é desviar o foco de Cristo para o homem. É sempre o líder. O líder é sempre a figura central. Em muitas dessas igrejas, o pastor vira o centro. Obedeça a mim como se fosse a Deus. Ele se coloca no papel de Deus. Toque no meu paletó para receber unção. Dê tudo para receber 100 vezes mais. E você pensou exatamente em uma igreja agora que eu sei. Comenta aqui abaixo qual igreja você pensou. Isso é idolatria disfarçada, quando você coloca uma pessoa no lugar de Cristo. O único que é digno de receber adoração é o Senhor Jesus. Você precisa se lembrar disso. Jesus avisou em Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vos vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O fruto, pessoas presas a um homem em vez de a Cristo. E quando o líder cai ou é exposto, a fé delas cai junto. As pessoas estão, ao invés de estar firmadas em Cristo, estão firmadas em um homem. E o homem é falho. E Jesus Cristo já disse, adoração somente a Ele. Se você adora ou idolatra qualquer pessoa, ou qualquer pastor, você já está pecando, você já fugiu da graça, você já fugiu do cristianismo há muito tempo. Então, se você frequenta essas igrejas ou conhece alguém, abra os olhos dessa pessoa, ou você mesmo, abra os seus olhos, porque ainda há tempo de você se reconciliar com o Senhor Jesus. Porque um lugar que a figura central é um homem e não Jesus, isso não é cristianismo. Isso é satanismo. A verdade é essa. O terceiro tópico: exploram financeiramente e emocionalmente. Eles usam da avareza e da ganância. Em 2 Pedro 2,3, para manipular dízimo forçado, ofertas que compram milagre, semente da fé, que na prática é extorsão, muitos fiéis ficam pobres, endividados e desiludidos, pensando: se Deus não cumpriu a promessa do pastor, então Deus não existe. O nome de Jesus é blasfemado por causa da ganância.
É assim que funciona. Tem um pastor que ele vende algo e ele diz que esse algo vai salvar a sua vida. Ou ele vende um feijão mágico, ou um lençol, não sei o que, ou um avental, não sei o que. Aí ele te diz: se você fizer isso, se você der o seu dinheiro comprando isso, a bênção vai chegar na sua casa. Só que isso não é cristianismo. Jesus nunca prometeu isso. Se você está em um lugar que usa que te pede para comprar algo, para você ter um milagre, fuja desse lugar, porque isso não é cristianismo bíblico. Isso nunca foi sobre cristianismo e você precisa tomar cuidado, porque é você que está sendo ganancioso também. É óbvio que os pastores, as pessoas que usam isso para ganhar dinheiro estão pecando contra Deus, mas você, por querer comprar algo para barganhar com Deus, você também está pecando, porque isso é ganância, é avareza, é querer Deus como um gênio da lâmpada, que é, vou esfregar a lâmpada aqui e ele me dá 3 desejos. Em Deus, quando que existiu isso? Deus te deve o quê? Me explica o que que Deus te deve. Ele já te deu a coisa mais preciosa que você pode querer. Ele te deu a salvação. Tem algo mais especial e poderoso e importante que ele poderia te dar? Se você quer dinheiro, vai trabalhar. Se a sua vida tá difícil, pare e pense no que você pode melhorar ela. Peça ajuda às outras pessoas, não é questão de você comprar algo na igreja que vai te dar outra coisa em troca. Isso não existe. Isso é um pecado gravíssimo que muitas dessas igrejas têm. Então fuja dessas igrejas. O quarto, promove imoralidade ou legalismo extremo. Alguns liberam tudo, imoralidade sexual, o mundanismo, o mundo entra para dentro da igreja, dizendo graça barata ou hipergraça, que é eles usam aquele versículo, como é que é? Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Cara, mas não é sobre isso, não. Não é sobre você pecar deliberadamente que você já tá salvo. Não é sobre isso. Não é isso. Outros criam regras humanas pesadas, proibições inventadas, controle total da sua vida. Cara, se você tá num lugar que você é controlado totalmente, isso não é cristianismo. Não é. Fuja desses lugares. Nos dois casos, o evangelho é distorcido. Ou vira licença para pecar, ou vira salvação por obras. É exatamente isso. Se você tá num lugar onde é permitido tatuagens, piercing, roupas escandalosas, cara, fuja desses lugares, porque isso vai te levar a pecar. Porque pense, faça um minuto de reflexão. Faça um minuto de reflexão. Jesus, se você estivesse frente a frente com Jesus, Jesus aprovaria você com uma roupa que mostraria o seu corpo, ou você com um piercing ou uma tatuagem? E outra coisa, você só sobre regras. Não foi exatamente sobre isso que Jesus pregou, porque quando você coloca muitas regras para as pessoas, elas pecam no coração, elas viram hipócritas. Elas só querem saber de cumprir as regras, porque acham que isso vai gerar obras, mas elas não creem, porque o coração delas fica longe, porque ninguém suporta tanto fardo de, de, de obra, de regra. Ninguém suporta. Fica algo insustentável no longo prazo. E isso vira imoralidade ou legalismo extremo. Então fuja dessas igrejas que promovem essas duas coisas. Porque se você não fugir, eu tenho uma triste notícia para você. Algo horrível vai acontecer quando você morrer. E pode ter certeza, é algo que não tem mais volta. Que é o inferno. O quinto, difamam o caminho da verdade. Quando cristãos famosos caem em escândalos sexuais, financeiros ou de poder, o mundo olha e diz: é tudo igual, hipocrisia. Por causa deles, o caminho da verdade será difamado, segundo a Pedro 2:2. Isso afasta quem está de fora e faz muitos crentes verdadeiros serem pintados com o mesmo pincel. Entendeu? Tipo assim, as pessoas que não dão um bom testemunho, quando elas caem, o nome de Cristo que é sujo. Então por isso você tem que tomar muito cuidado com o seu testemunho. Você e eu precisamos tomar cuidado porque não é só sobre nós. A graça, o cristianismo não é só sobre nós, é sobre aquele que nos enviou. A gente tem que tomar cuidado porque é um nome santo. E tem uma coisa que Deus odeia quando sujam o seu nome. Sujam o seu nome. Olhe a Bíblia, estude a Bíblia, você vai ver quantas vezes que sujaram o nome de Deus e Deus foi lá e agiu. Então tome cuidado. Primeiramente, se você vê alguma pessoa famosa que caiu em escândalo,
Primeira coisa, não é da sua conta, não fica comentando, porque você também tá pecando quando você fica julgando os outros. Não é questão de, eu julgo e tal. Não, nem comenta, evita, fuja desses lugares. Segundo, não apoie. Não participe da vida da pessoa, não comente, não faça nada, mas não apoie. Foque em Jesus, olhe para Jesus, faça a vontade de Jesus. Não fique preocupado com pessoas famosas que dão um mau testemunho. Olhe para aquelas, compartilhe os que dão um bom testemunho, porque aí você vai estar talvez gerando testemunho em outras pessoas. Então tome cuidado, porque tem muitos que difamam o caminho da verdade. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque Tiago nos alerta, não pode sair de uma mesma fonte água suja e água doce. Isso quer dizer que da nossa língua não pode sair palavras boas e palavras ruins. A gente precisa tomar muito cuidado. E o sexto e último tópico é sobre aqueles falsos mestres que estão dentro dessas igrejas que enganam até os eleitos, se possíveis. Jesus alertou em Mateus 24:24 que falsos cristãos e falsos profetas farão sinais e prodígios para enganar, se possível até os escolhidos. Muitos grupos usam manifestações, profecias pessoais, manipuladoras ou experiências emocionais intensas para prender pessoas. A gente está numa era em que nós somos muito emocional. Então qualquer coisa que leva ao emocional extremo, a gente fica preso àquilo. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Porque o evangelho verdadeiro, ele pode mexer com o seu emocional. Porque o pentecostalismo é uma questão assim, forte, emocional. Não adianta dizer que não é. Porque é uma escolha você receber o Espírito Santo. É uma escolha. Então é emocional. E, tipo assim, quando você. Mas a diferença é que gera uma transformação. Quando o Espírito Santo vem, ele gera uma transformação em você. Não adianta você dizer que não gera. Porque se você não está em Cristo, você. Quando você está em Cristo, você é uma nova criatura e você é transformado dia a dia. Mas os falsos mestres não geram transformação. Eles falam de. Eles querem levar as pessoas só para cada vez mais revelações, revelações, revelações. E são revelações que não dão glória a Deus, dão glória ao homem. Você pode ver que é sempre o homem, ele revelou, ele fez isso, ele fez aquilo. Então tome cuidado com um lugar que tem muita profecia, tome cuidado, porque isso é muito perigoso. Porque a gente não precisa mais de revelação, a gente não precisa de mais profecia. A Bíblia em si tá lá pra gente, o que a gente precisa já foi revelado na Bíblia Sagrada. E o que não foi revelado, Jesus vai trazer quando ele vier. Não é um homem que fica revelando o CPF. E, cara, fuja disso, fuja desses lugares. Porque senão o cristianismo vai ser destruído por ataques externos. Ele não vai ser destruído por ataques internos, vai ser destruído por ataques internos, de dentro para fora. Aí não tem o que a gente possa fazer. Se esse vídeo mexeu com você, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.